Nós não devemos nos conformar, nós devemos lutar contra isso, denunciar. Mas o que eu estou falando aqui é com relação a dentro da gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No último vídeo nós falamos sobre vítimas de abuso sexual e eu tive um ótimo retorno, um feedback muito interessante, pessoas que passaram por essa situação e que através do vídeo refletiram muito em coisas que elas não tinham se apercebido e coisas que elas não lembravam, foi bem interessante. Muitas pessoas se sentiram ajudadas, outras se sentiram confrontadas pelo vídeo. Eu peço desculpas pela demora em retornar. Eu cheguei a colocar a pergunta no meu Facebook, né? O que você diria para alguém que perguntasse onde estava Deus quando eu estava num grande sofrimento? Dessa vez as pessoas não responderam. E uma das coisas que me veio à mente é que não é fácil responder. Não é fácil responder onde estava Deus, porque Deus permitiu o sofrimento. Mas esse tempo foi importante para eu pensar e orar sobre esse tema. Eu não queria falar qualquer coisa só para constar, só para fazer um vídeo, não. É muito sério. A primeira coisa que eu pensei foi naquele versículo que diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não era surpresa para Deus as coisas que nós estaríamos vulneráveis nessa terra. Abusos, violência, injustiça. E por mais que muitas vezes a gente pense que o nosso sofrimento foi o top de linha, o pior de todos, cada pessoa sabe a dor que carrega. Nós sofremos e isso faz parte da existência humana. Embora soframos, né, nossa vida não se resume ao sofrimento. Nós também temos coisas boas. Então a vida é feita de lados bons, lados ruins, boas notícias, más notícias, começos e fim, festas e luto, faz parte da vida. Agora, por que Deus? A pergunta também é, quando ele viu você em sofrimento ali, num abuso, uma vez, várias vezes, quando ele vê uma criança inocente, quando ele vê uma pessoa fiel, leal, ali sofrendo um abuso sexual ou físico, por que ele não interveio? Por que ele não impediu? Bem, eu sugiro que você leia o livro de Romanos, capítulo 8, que diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Geralmente quando a gente lê isso aqui a gente pensa, se Deus deu ao filho glória, né, todas essas coisas, então ele também vai nos dar, sim. Mas apesar da glória, antes disso teve cruz para o Filho de Deus. Então, se Deus não poupou o próprio Filho dele, permitindo sofrimentos aqui nessa terra, ele também nos dará sofrimentos, ele também permitirá sofrimentos. Mas no versículo 18 diz assim: considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Então, os sofrimentos que Deus permite, eles têm por trás glória para nos revelar. Quantas pessoas passaram por inúmeras tragédias, mas hoje contam, dão testemunhos que foi a partir que a tragédia não foi o ponto final, mas foi o início, foi o ponto de partida para uma reviravolta na vida dessas pessoas. Outra coisa diz também que todas as coisas, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, Deus é capaz de transformar o sofrimento que ele permitiu José passar ali, sendo colocado na cova pelos seus irmãos, sendo colocado, dado para vender, sendo traído, né? E lá na frente, se você ler a história de José, lá em Gênesis, capítulo 37, quando ele se encontra já com mais de 40 anos, vai encontrar seus irmãos e ele fala: olha, aquele mal que vocês fizeram se tornou bem para a minha vida. Nós conhecemos muitas pessoas que foram vítimas de abuso e que reescreveram sua história e deram uma guinada que talvez não aconteceria se não tivesse passado por essa situação. Deus, ele não provoca essas coisas, mas ele permite. Muitas vezes ele quer nos ensinar, muitas vezes ele quer se revelar através da nossa dor. A Bíblia diz que não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Ele continua nos amando quando ele permite as dores mais profundas. Aqui diz também
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Em todas as coisas somos mais que vencedores. Porque eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nada, vai falando várias coisas, nada pode nos separar do amor de Deus. A grande diferença é o que você vai fazer com o seu sofrimento. Se depois de ter passado por isso, você realmente se enclausurar, você se afastar de tudo e de todos, você decretar o fim de Deus, aí, o resultado certamente não será bom para você. Mas se você entender que não é questão de merecer ou não merecer, a questão é que nós estamos num mundo e no mundo acontecem essas coisas. Nós não temos que nos conformar com a violência sexual e nenhum tipo de violência ou injustiça. Nós não devemos nos conformar. Nós devemos lutar contra isso, denunciar. Mas o que eu estou falando aqui é com relação a dentro da gente, a nossa atitude. Nós podemos sim, como eu falei no vídeo passado, chorar, cair, quebrar, se sofrer, passar o luto dessa dor. Mas a gente precisa tomar uma decisão em algum dado momento. E se você colocar essa dor aos pés daquele que tudo pode, que pode transformar a sua história, que pode fazer desse fim, um novo começo, certamente você vai entender que depois do sofrimento tem glória. Não sei se você conhece, eu conheço várias histórias, mas eu vou falar de uma pessoa chamada Joyce Meyer. Uma grande pregadora, um ministério lindíssimo, eu acompanho, Podemos assim não concordar em tudo teologicamente, mas ela é uma mulher de Deus e que tem sido usada por Deus para ajudar muitas pessoas. E a história dela foi que ela foi abusada por anos pelo seu próprio pai. E no final da vida do seu pai foi ela quem ajudou ele. Ela conseguiu perdoá-lo. E hoje foi o sofrimento dela que a levou a um grande ministério hoje. A Bíblia diz que com o consolo que nós recebemos, nós vamos consolar outros. E foi isso que ela resolveu fazer. Talvez você vai precisar entender que tem uma dor aí dentro. Essa coisa que você deixou escondida debaixo do tapete. Ou às vezes a gente tenta não falar sobre isso porque dói. Eu quero te dizer que se tem algo pendente aí dentro de você, talvez seja preciso abrir essa gaveta e trazer essa história, trazer essa dor no lugar certo com a pessoa certa. Muitas vezes será através de um profissional ou de um conselheiro, uma pessoa comprometida com a verdade e com a sua vida. E quando você tiver acesso a essa história, observe se existe amargura no teu coração. Se existe alguém que precisa ser perdoado. Eu mudei um pouquinho a iluminação aqui. Talvez você perceba que dentro do seu coração existe alguma coisa para ser resolvida. Alguém para perdoar. Aquela pessoa má, que merece mesmo o seu desprezo. Mas talvez seja justamente aí que Deus esteja lhe chamando para consertar. E você pode dizer, como é que eu vou perdoar uma pessoa que fez uma coisa horrível dessa? De fato, foi algo horrível, terrível. Mas eu quero te dizer que justamente é isso que Deus quer de nós. Ele diz que da mesma forma como fomos perdoados por Ele, nas coisas horríveis que fazemos todos os dias, que às vezes só eu e você sabemos, e Ele nos perdoa. Dessa mesma forma precisamos perdoar as pessoas pelos seus erros cometidos contra nós. Muitas vezes podemos descobrir que é o ponto que precisamos para ter paz, para definitivamente enterrarmos esse assunto e podemos prosseguir. Talvez essa pedra, essa parada chama-se perdão. Perdão que precisa ser falado. Se a pessoa já morreu, talvez você vai precisar dizer. Dentro do teu coração, não espere ter vontade, talvez nunca você vai ter vontade. Mas diga, eu perdoo. Não merece, mas eu perdoo. Deus, me dê forças para perdoar. Eu perdoo. E quando você fala, eu perdoo, você está abrindo uma cela no teu coração e deixando ir aquilo que fica preso, fazendo peso dentro de você. Você deixa ir. Perdoar significa você dizer, apesar de todo o agravo que você me fez, eu te libero dessa culpa.
Eu também não estou dizendo que significa que você não vai denunciar, que você não vai querer justiça. Claro que você quer. E se você buscar justiça, essa pessoa, pode ser que ela não faça mais com outras pessoas. Mas eu estou falando sobre dentro de você. A Bíblia diz, e eu creio, que Deus, Ele sempre está conosco. Nos momentos bons e ruins. Permitindo a dor, permitindo o sofrimento, tanto quanto permite a alegria. E Ele tem um propósito. Se você buscar nele o propósito das coisas, o significado das coisas, as respostas, talvez Ele não dê rapidamente, mas Ele vai se revelar. E isso vai transformar teu coração. E aquela grande dor vai se tornar tão pequenininha, porque algo muito maior, como a alegria, a felicidade verdadeira, do sentido da existência, vai ser muito maior. Vou deixar aqui na descrição 2 músicas que eu gostaria que você ouvisse, que podem falar grandemente ao seu coração enquanto você faz as suas reflexões. Tira um tempinho para conversar com Deus. Fala exatamente como é que você está se sentindo. Fala que você se sentiu injustiçado. Fala que isso te trouxe dúvidas. Mas deixa Ele falar ao seu coração também. Que Deus te abençoe. Que Deus traga respostas para você. Que Deus traga restauração. Que você possa ser verdadeiramente livre e feliz. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Que eu te dei, tudo que eu quero é você feliz. E vão tentar te convencer, mas não se esqueça do que eu já fiz. Não abra mão do que eu te dei, tudo